trago excelentes notícias para os acionistas do Banco Banrisul, que decidiu pagar 50 milhões de reais em forma de JCP, que também é uma forma de pagamento de dividendos, inclusive confirmado com fato relevante. Mas também outra boa notícia agora relacionada à Alupar, afinal, ela venceu um leilão para 2 novos projetos no Peru. E apesar do caso de Mariana, os analistas continuam confiantes a respeito das ações da Vale, mas é importante discutir isso aqui um pouco melhor. Afinal de contas, o minério de ferro continua pressionando as cotações da Vale para baixo, agora renovando a mínima dos últimos 2 meses. E a Eletrobras? Será que chegou a hora de comprar as ações da companhia, uma vez que ela se livrou de um problema de uma venda bilionária de ativos? Vamos ver isso nesse vídeo também. E qual será o tamanho da Nvidia? Afinal de contas, ela consegue movimentar mais de 40 bilhões de dólares de negociações na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e como eu sempre falo, a primeira matéria no Ativo Virtual sempre é o pagamento de dividendos, justamente em respeito à nossa comunidade, que eu sei que fica ansiosa por saber dos valores, das datas e das rentabilidades também. E no caso, o Banco Banrisul anunciou aqui 50 milhões de reais de dividendos em forma de JCP. Saiu inclusive fato relevante a respeito deste novo pagamento que o banco vai fazer. Agora atenção, é sempre importante saber o que os fatos relevantes mencionam. Pelo menos direto aqui no assunto principal ele já traz, que é referente ao segundo trimestre do ano de 2024. Mas notem só, o segundo trimestre sequer terminou, então como ele está trazendo um pagamento referente ao segundo trimestre se ele não sabe quanto ele faturou? E menos ainda, qual foi o lucro líquido dele? E a resposta é justamente porque ele está trazendo o pagamento em forma de JCP, que utiliza as provisões de caixa para justamente ter a ideia do realizado e assim fazer essa antecipação. Tudo isso de acordo com a política de remuneração dos acionistas e deliberações através do Conselho de Administração. Inclusive, como podemos observar, os pagamentos do Banco Banrisul são praticamente como um relógio. Os pagamentos em forma de JCP vêm de maneira trimestral. Agora, os pagamentos de dividendos, esses aqui são as intermediárias que o banco faz nos meses de abril ou início de maio. E é claro, para facilitar a nossa visualização, vamos utilizar a ferramenta do Ativo Virtual no Radar de Dividendos, que fica aqui no menu Ferramentas Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que monitora todos os novos pagamentos de dividendos. E assim que eles são anunciados, a ferramenta traz aqui em primeira mão para os membros do canal. E nesse sentido, temos que o Banco Banrisul, pelo menos em relação à data da gravação desse vídeo aqui, foi o último anúncio de pagamento de dividendos que uma empresa anunciou, mostrando que a data da aprovação foi no dia 11 de junho de 2024, nesta terça-feira. O pagamento vai ser em forma de JCP, como havia mencionado, e a Datacom vai ser nesta sexta-feira, dia 14 de junho. Então, muita atenção aqui para essa data. E a data do pagamento vai ser muito rápido também. Dentro do próprio mês, dia 27 de junho, quinta-feira, o banco já vai disponibilizar esse valor para você na conta corrente da sua corretora. E podemos ver que o banco não está fazendo distinção entre as ações ordinárias, preferenciais e as ações preferenciais categoria A, que é a ação BRSR5. Todas as ações vão receber igualmente 12 centavos por ação. E assim, gerando uma rentabilidade bruta de 0,82% para o final 5, 1,05% para as ações ordinárias BRSR3 e a maior rentabilidade, ou seja, que tem a melhor relação custo de aquisição versus dividend yield neste momento, as ações BRSR6 com uma rentabilidade de 1,10%, sendo essa a ação preferencial categoria B. Sendo que atualmente essa ação BRSR6 está aqui cotada a R$ 11,10, desvalorizando 11% nos últimos 12 meses. Mas notem só os indicadores desse banco. Um PL, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, está com um múltiplo de apenas 4,52, inclusive abaixo do atual múltiplo do Banco do Brasil. E o PVP não deixa dúvida nenhuma. O banco está 55% abaixo do seu valor patrimonial, com dividend yield de 7,52%, ou seja, indicadores muito melhores do que do Banco do Brasil. É lógico, não se compara porque a capilaridade do Banco do Brasil é muito mais ampla, tem o território nacional inteiro, diferentemente do Banco Banrisul, que aliás foi um dos mais afetados pelas chuvas que aconteceram no sul do Brasil. E se você não viu ou não se lembra, eu trouxe esse vídeo aqui há pouco mais de 3 semanas atrás, justamente falando do impacto de todas essas empresas, são ao todo 22 empresas, e eu também falo sobre as seguradoras e a resseguradora IRB Brasil, também considerando os impactos das chuvas no sul do país. Agora vamos falar da Alupar,
que ela venceu um leilão para 2 novos projetos, só que estes no Peru. A notícia recente saiu nesta terça-feira, dia 11, que a controlada da Alupar, a Alupar Peru, foi vencedora de 2 projetos do concurso público correspondente ao segundo processo de reatribuição de projetos de transmissão realizado no Peru. Somados, os projetos totalizam investimentos estimados de 19,6 milhões de dólares, representando um aumento de RAP de 3,2 milhões de dólares. Lembrando que a RAP é a receita anual permitida, ou seja, essencialmente a mesada que as empresas recebem para manter as linhas de transmissão funcionando. É claro que existem os reajustes combinados em contratos que são de longo prazo. Neste caso aqui, a relação RAP versus CAPEX, a média de 16,3%. E da primeira concessão, a RAP vencedora de 1,3 milhão de dólares, com CAPEX previsto de 8,1 milhões. A relação da RAP vencedora, lembrando que os leilões é sempre quem coloca a menor RAP nas suas propostas para cumprir com os contratos. E nesse caso, a relação foi de 15,9% da primeira concessão, que tem prazo de energização regulador, ou seja, a Alupar precisa concluir essa obra até julho de 2027. E o prazo de concessão, como eu mencionei, é de longo prazo, 30 anos. Já o segundo, a RAP vencedora de 1,9 milhão de dólares e o CAPEX previsto de 11,5 milhões de dólares, gerando então essa RAP vencedora dividido pelo CAPEX de 16,4%, o que realmente mostra que a relação RAP versus CAPEX que as empresas têm conseguido fora do país são realmente interessantes. No caso deste aqui, o prazo também são de 30 anos e o prazo para energização é em novembro de 2027. E é claro, se a empresa consegue concluir esses 2 projetos antes do prazo, ela embolsa o dinheiro da diferença do CAPEX. Atualmente, as ações da Alupar com a Alup11, nessa cotação dos R$ 29,67, valoriza 7,39% nos últimos 12 meses. O PL é um pouco mais elevado, e eu digo isso porque, apesar de estar abaixo do benchmark de mercado, que é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, ainda assim, quando se compara ela com seus pares, esse PL é mais elevado sim. Quem vem assistindo os vídeos aqui do canal sabe perfeitamente do que eu estou explicando. E o PVP da empresa, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que a empresa está 23% acima do que ela vale no papel, com um dividend yield de 4,13%. Mas sem dúvida nenhuma, a empresa está sim se jogando no mercado e procurando novas concessões, fazendo novas parcerias e joint ventures também. E você, o que você pensa a respeito da Alupar? Deixe nos comentários abaixo se você estiver investindo na companhia. Afinal de contas, a sua opinião pode acabar ajudando outras pessoas que estão pensando em investir também. Agora vamos falar da Vale. Afinal de contas, os analistas estão avaliando que, apesar do caso de Mariana, eles continuam confiantes a respeito das ações da companhia. E apenas para contextualizar, na quinta-feira passada, dia 6 de junho, a AGU e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo apresentaram uma contraproposta ao processo envolvendo a BHP Vale Samarco, que está relacionado ao rompimento da barragem de Torto em Mariana. A oferta inicial das empresas foi de cerca de 91 bilhões de reais. E aí veio essa contraproposta no valor de 109 bilhões. Sendo que a proposta atual tem 2 pontos importantes. Considerando o aumento do valor a ser pago, já que o adicional não pago chega agora aos 109 bilhões de reais. E considerando tudo que se foi pago, aí sim a proposta chega a 164 bilhões de reais, porque inclui, além dos 109 bilhões, também o adicional não pago de 37 bilhões, pois inclui, além dos 109 bilhões de reais que ainda não foram pagos, os 37 bilhões que já foram desembolsados, ou seja, a empresa já fez esse pagamento, e também 18 bilhões de reais em outras obrigações que as empresas terão que cumprir, como a retirada, por exemplo, dos rejeitos no Rio Doce. Agora, muita gente mandou mensagem para mim, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, perguntando sobre essa proposta. Grande parte, a preocupação é se a empresa teria que fazer esse desembolso todo de uma vez. E a verdade é que mesmo com a contraproposta, ela não vai precisar fazer esse desembolso todo de uma vez. Notem que, inicialmente, a empresa tinha pedido 20 anos para fazer o pagamento, na proposta anterior, não nesta, nas propostas anteriores e até na última, o pedido foi de 14 anos para fazer o pagamento. Agora, com a contraproposta que a Vale recebeu, o pedido são de 12 anos para quitar. Então, de qualquer maneira, são 12 anos para recalcular este impacto dos 109 bilhões. 12 anos vezes 12 meses
são 144 meses. Se a gente dividir 109 bilhões por 144 meses, vamos achar aqui cerca de 757 milhões de reais. E quem assistiu o último Fique Preparado da Vale, que eu trouxe aqui no canal, há poucos dias atrás, é claro, é um vídeo um pouco mais longo, mas tem todos os pontos necessários para se compreender o cenário atual da companhia, perspectivas, projeções e preço-teto. E nesse vídeo mesmo, eu mostrei os indicadores financeiros da Vale, considerando aqui o lucro líquido atribuível aos acionistas da Vale. Em outras palavras, daqui que sai o pagamento de dividendos. No último trimestre, ou seja, o primeiro trimestre do ano de 2024, a empresa conseguiu um lucro de praticamente 1,68 bilhão, mas não de reais, de dólares. Então, se multiplicarmos 1 bilhão 679 milhões de dólares por 5, apesar de sabermos que a cotação do dólar está mais elevada do que isso, vamos achar praticamente 8,4 bilhões de reais. E se considerarmos esses 757 milhões de reais referentes às indenizações dos 109 bilhões, então vamos descobrir aqui qual o tamanho do impacto no lucro líquido da empresa trimestralmente. Lembrando que esse trimestre sequer foi o melhor trimestre da companhia, porque houve queda de 9% na comparação ano contra ano, ou seja, primeiro trimestre do ano de 2024 contra o primeiro trimestre do ano de 2023, para o lucro líquido atribuível aos acionistas. E nesse cenário, se a gente dividir então, pelo cálculo que acabamos de fazer, de praticamente 8,4 bilhões de reais, então vamos descobrir que o impacto no lucro da empresa é pouco mais de 9%. Ok, 9% é o impacto significativo, mas ter esse acordo firmado vai de fato reparar a imagem da empresa, colocar uma pedra no assunto, ou seja, parar de trazer calafrios para os acionistas e investidores da Vale e, obviamente, previsibilidade de caixa ajuda muito a planejar as ações futuras. Ainda mais que esse aqui é o impacto em cima de um resultado que sequer foi um bom resultado da empresa, ou seja, tende a ser menor à medida que a empresa consegue melhores resultados, uma vez que ela está conseguindo vender mais e se tornar uma marca cada vez mais forte no mundo. É claro, existem matérias no mercado dizendo o oposto, ou seja, gerando ruído para a Vale PHP. Afinal, a Genial Investimentos está dizendo que o acordo inicial previa 127 bilhões de reais, ou seja, a fatia de não pagamento, ou seja, aquilo que faltaria ser pago, seria de apenas 72 bilhões, e não 109 bilhões. E eles declaram: essa situação parece sinalizar que a discussão ainda tem chão para andar, e o impacto na provisão adicional pode estar sendo subvalorizado em um olhar preliminar do consenso. Então, o que fazer a respeito das ações da Vale com Vale 3? A recomendação da Genial, apesar da visão pessimista, ainda é compra, porque as ações da companhia, apesar da falta de definições, aumentar a incerteza, exatamente como eu mencionei, e potencialmente gerar ruídos que afastam os investidores. Por outro lado, a companhia entende que a contraproposta apresentada revelou níveis de valor presente líquido, ou seja, o VPL, acima do previsto inicialmente, fazendo com que a mineradora argumente para reduzir os 109 bilhões. E a matéria destaca que eles afirmaram: isso vemos como positivo, pois ampliaria a diferença para o nosso VPL, que embora ainda haja algum residual, teria um upside muito reduzido se as condições da contraproposta forem as definitivas. Mas atenção, porque o minério de ferro ele renovou as mínimas, ou seja, dos últimos 2 meses as cotações vieram abaixo do que tinha acontecido nesse período. E é claro, não é novidade nenhuma para quem acompanha o Ativo Virtual. Já tinha trazido essa análise aqui no canal nos últimos Giro Rápido do Mercado, que é o quadro que eu trago várias empresas para a gente falar sobre mercado, economia e muito mais. E o que eu havia explicado é que a tendência de médio prazo, porque estamos olhando aqui para o semanal, é de queda nas cotações do minério de ferro. Agora vindo abaixo do que aconteceu na semana anterior, na semana do dia 3 de junho, em que as cotações do minério de ferro chegaram à mínima de 106 dólares e 15 centavos. E nessa semana já foi nos 105 dólares e 35 centavos. Então, tudo andando como esperado. Realmente, as cotações estão em tendência de baixa nesse momento. Depois desse forte movimento de alta que aconteceu, algumas correções acabam acontecendo mesmo. Resta saber se esse movimento não vai vir abaixo desse fundo aqui dos 96 dólares e 25 centavos. E essa sim é a região perigosa, porque é o suporte mais relevante que temos no momento. E essa matéria cobre exatamente a questão de sempre, ou seja, os efeitos dos estímulos imobiliários sobre a demanda real do aço na China. Mas eu trouxe a perspectiva, inclusive, do CFO da Vale aqui no Ativo Virtual. Se você não viu os vídeos, recomendo que você assista justamente para ficar inteirado de tudo que está acontecendo no setor e também sobre a economia. No último Fique Preparado, inclusive, eu mencionei sobre isso.
Ainda assim, as ações da Vale com Vale 3, nessa cotação dos R$ 60,98, está desvalorizando 5,29% nos últimos 12 meses. PL muito bom de apenas 7,15% e um PVP que mostra que a companhia está 48% acima do seu valor patrimonial. Dividend yield de 11,44% e subindo. E a Eletrobras? Se livrou mesmo de um problema com venda bilionária de ativos e isso tornou a ação mais atrativa para o mercado? Bem, vamos entender aqui o que de fato está por trás dessa matéria. Então, primeiro, vamos contextualizar. Na segunda-feira, dia 10 de junho dessa semana, a Eletrobras anunciou a venda dos últimos ativos termoelétricos em operação para a Âmbar Energia, que pertence ao grupo JF, que é o mesmo grupo do dono da JBS. E a transação envolve 13 ativos térmicos e um valor total de 4,7 bilhões de reais. Em relação ao montante total, a Âmbar Energia pagará até esses 4,7 bilhões pelos ativos térmicos, incluindo o earnout de 1,2 bilhão. A operação também transfere o risco de inadimplência da Amazonas Energia para a Âmbar Energia, ou seja, outra vantagem aqui para a Eletrobras, o que trouxe diversas perspectivas do mercado, tanto do JP Morgan quanto também do Itaú BBA no caso dessa matéria aqui. Em resumo, o JP Morgan enxerga que o impacto é neutro, mas positivo. Afinal, eles estão considerando que a venda é neutra em termos de impacto direto, mas muito positiva para a redução do risco de recebíveis da Amazonas Energia. E a recomendação do banco é de overweight, ou seja, equivalente à compra. Afinal, eles entendem que o desempenho está acima do esperado pela média do mercado, com preço-alvo de R$ 54, mas apenas para o final do ano de 2025. E nesse momento é importante saber, as ações ELET3, as ações ordinárias da Eletrobras, nessa cotação dos R$ 36,22, poderia ter um upside potencial de praticamente 33%. Nas palavras dele, a Eletrobras é uma gigante de geração e transmissão primária com fluxos de caixa relativamente previsíveis, um balanço patrimonial forte e está entrando em uma fase completamente nova após ser privatizada em junho de 2022. E sem dúvida nenhuma, a Eletrobras é a referência do país. Já para o Itaú BBA, em resumo, eles veem a transação como positiva, pois a Eletrobras se beneficia de simplificação do seu portfólio de geração e redução de exposição também à Amazonas Energia, assim como o JP Morgan também pensa. Por essa razão, o Itaú BBA também reiterou recomendação equivalente à compra, com alto performance, desempenho esperado acima da média do mercado. Só que o preço-alvo deles é maior, R$ 59,56 e para o final do ano de 2024, o que daria uma diferença de R$ 23,34 de upside potencial. E vamos chegar então a um upside potencial em percentual de 39,18%. E de novo, isto para o final do ano de 2024. Na visão do Itaú BBA, a empresa estabeleceu com sucesso um quadro de transição robusto, com vantagens claras, ao mesmo tempo que aportou questões importantes relacionadas com o crédito. A grande virtude dessa transação, na opinião deles, é o fato que ela se livra de riscos de inadimplência com a Amazonas Energia, que acaba complementando que a distribuidora vem passando por problemas muito grandes e devendo a cada trimestre para a Eletrobras, que vinha sendo obrigada a provisionar esses valores, naturalmente baixando a lucratividade da empresa. Então, recentemente a empresa tem desvalorizado 6% nos últimos 12 meses, o PL está elevadíssimo, acima do benchmark de mercado de 15 vezes, aqui com esse múltiplo de 19,04. No entanto, no PVP dela, não tem dúvida nenhuma, ela está 26% abaixo do seu valor patrimonial. Só que a empresa não é mais a mesma, pagando dividendos pífios de apenas 1,12%, realmente mostrando aqui o peso na lucratividade que ela vem tendo. Apesar da receita dela ser estratosférica, ainda assim, os custos da Eletrobras são muito elevados, que acaba pesando aqui no PL e, por consequência, fazendo com que a empresa consiga distribuir menos dividendos. Mas e você, quais são as suas expectativas a respeito da Eletrobras? Deixe nos comentários abaixo. Agora vamos falar sobre a Nvidia. Novamente, estou trazendo ela aqui no canal. Apesar de no Brasil ela só ter a BDR, mas é interessante ver a movimentação diária na Bolsa de Valores americana, de 40,4 bilhões de dólares negociados todos os dias. E isso equivale à soma do valor de mercado da Ambev, Semig e Petenat. Inclusive, as ações da empresa dispararam no início desse mês, ultrapassando até mesmo o valor de mercado da Apple, se tornando a segunda empresa mais valiosa do mundo. Apenas para você ter uma ideia de comparação com outras gigantes do mercado, a
Tesla, a segunda ação mais negociada na Bolsa de Valores, com volume médio diário de 17,9 bilhões de dólares, equivalente ao valor combinado da Eletrobras, Lojas Renner e Grupo Graziotin. Já a AMD, em terceiro lugar desse ranking, com o volume médio diário de 11,3 bilhões de dólares, equivalente ao valor de mercado da própria B3, que vale 11,2 bilhões de dólares. Então, basta multiplicar esses valores por 5 para se ter uma ideia de quanto em reais essas empresas movimentam no mercado americano todos os dias. Uma matéria importante que saiu recentemente é justamente que no início do mês as ações da Nvidia dispararam para suas máximas recordes, com a fabricantes de chips de inteligência artificial superando a marca dos 3 trilhões de dólares em valor de mercado e ultrapassando a Apple inclusive. A euforia com os papéis da Nvidia fez com que a Wall Street registrasse alta recorde de ganhos, representando inclusive o maior crescimento em 2024 em comparação ao ano de 2023, com aumento de 137,7%, e se for em comparação com o ano de 2022, aí se torna estratosférico, 307,3%. No Brasil, as BDRs da Nvidia NVDC34 está nessa cotação de R$ 3,54, mas pasmem, valorizando 240,26% nos últimos 12 meses. E nota que nem tem tanto tempo assim. Eu trouxe o aviso aos acionistas, ou seja, no quadro Giro Rápido do Mercado, falando sobre novas oportunidades e mencionei a Nvidia há poucos dias atrás. Aqui, nessa época, eu falei inclusive sobre o desdobramento das ações e que isso aumentaria ainda mais a liquidez na Bolsa de Valores. Assunto esse que eu também abordei há mais de 2 semanas atrás em outro vídeo do aviso aos acionistas dentro do quadro Giro Rápido do Mercado, também falando da Nvidia, especificamente sobre o desdobramento das ações. Mas nesse vídeo mais recente, eu estava falando mais focado nas oportunidades de mercado. E observem que neste último vídeo, de poucos dias atrás, as cotações de NVDC34, ou seja, as BDRs da Nvidia, estavam cotadas a R$ 118,38 na data de gravação desse vídeo aqui. Ou seja, tivemos, de fato, o desdobramento na ordem de 10 para 1. E observe o que aconteceu com as cotações. Elas dispararam. Estavam com a valorização de mercado de 191,48%, o que já era incrivelmente impressionante. E agora, as ações voaram ainda mais, chegando nos 240,26%. O que mostra que as perspectivas, entendimento do que está acontecendo no mercado e o funcionamento das empresas, mesmo que elas já tenham superado várias máximas e tenham superado vários recordes, ainda assim não impede que a empresa continue valorizando, desde que haja fundamentos. Exatamente isso que eu tentei trazer nas oportunidades de mercado, e eu espero muito que as pessoas tenham conseguido alcançar isso aqui. Afinal de contas, nada no ativo virtual é recomendação de compra ou de venda. Ainda assim, o PL da companhia é incrivelmente interessante, de apenas 7 vezes, e o PVP mostra que ela está várias vezes acima do valor patrimonial. Ainda mencionei no último vídeo que é importante ter consciência a respeito do que é o PVP e o PL para não trocar os pés pelas mãos, achando que de repente isso aqui pode estar caro quando está barato, ou achar que está barato quando na verdade está caro. Precisa entender como que as empresas funcionam para justamente conseguir avaliar esses dois indicadores tão úteis aqui. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito dessas matérias, empresas e fatos relevantes também. E desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.